Olá malta, decidi escolher estes temas para o vídeo, pois acho de extrema importância termos isto em consideração. Ahm, Base na história do homem branco e a forma como ele se foi expandindo e aquilo que ele foi descobrindo e a cultura que ele foi aplicando ao longo dos anos. O sentido de superioridade muitas vezes está relacionado com o facto de considerarmos superiores simplesmente por considerarmos que temos características biológicas superiores a uma determinada raça diferente. O que é óbvio que quando pensamos dessa forma, podemos pensar na questão física, termos características físicas mais atraentes, em média, que outros povos. Mas não só nessa questão. Na questão histórica também conseguimos analisar que o nosso sucesso em relação aos outros grupos e que do conflito entre grupos existentes e distintos dentro do nosso planeta foi, não é, foi diferente, foi mais evoluído, foi melhor, teve mais efeito, teve mais eficácia. Não é por acaso que o Império Espanhol e o Português dividiram o mundo, não é por acaso que o maior império do mundo foi o britânico, não foi por acaso que o monopólio da tecnologia hoje quem é detentor desse monopólio é o hemisfério norte, não é? O Ocidente, Estados Unidos, Europa, Rússia e de certa forma podemos considerar alguma parte da China, da cultura chinesa, digamos assim. Pelo menos é hemisfério norte, podemos sempre classificá-lo como hemisfério norte, não é? E portanto, sim, existe culturas superiores. Eu noutro vídeo, do outro canal que eu tive, se calhar fui um pouco mais ponderado nestas questões, mas ao longo do tempo uma pessoa vai analisando melhor e vai percebendo que se calhar não é bem assim. Existe um processo de seleção natural, não só ao nível individual, mas ao nível de grupo. E existem grupos mais fortes que outros, que têm melhor adaptação, que têm melhor têm mais inteligência ou mais força e que se a souberem aplicar vão ter muito mais sucesso dentro desta grande competição que existe entre nós. A competição é natural, ela existe, faz parte do processo evolutivo da própria espécie e uma forma de, da espécie em si evoluir é a sua própria diferença, dividida em subespécies ou raças, não é? Uh, É óbvio que, na minha opinião, as raças caucasoides foram sempre as raças com mais sucesso. Isso pela questão de história mesmo em si. Tudo aquilo que nós temos hoje em termos de filosofia, em termos de gestão, em termos de construção social em si, não é? A forma como política, económica e social está organizada foi tudo criada pelo homem europeu, não é? E por muito que digam que as culturas são todas iguais e que somos todos iguais e que venham com esse paradigma igualitário e liberal, as pessoas na realidade sabem que se estão a enganar elas próprias. Porque mesmo até um antirracista, quando defende alguém que é de outra raça, ele está a defendê-la por achar que essa pessoa é inferior. Não é? Tem um certo sentimento de inferioridade, quer dizer, de superioridade em relação ao indivíduo, e o indivíduo que ele está a defender considera-o inferior a ele. Não nos vamos mentir a nós próprios. Porque é que se somos todos iguais, porque é que um homem negro, um homem de outra raça, necessita de alguém que o defenda? Isso não faz sentido, visto que ele é igual a nós, tem a capacidade intelectual para conseguir refutar a nossa argumentação. Mas o problema é que isso não acontece, não é? Porque sabemos perfeitamente que em toda a história do homem, o homem europeu foi aquele que mais sucesso teve. E o asiático de leste também. Portanto, acho que é importante nós começarmos por este princípio fundamental. E eu quis criar este vídeo precisamente por ter em consideração isto. Por considerar que este tema é um tema muito importante e que é o fundamental, digamos que é a pedra basilar para iniciar este processo do canal. Quando fazemos metapolítica, quando fazemos este tipo de abordagem, nós temos que garantir àqueles que nos ouvem, àqueles que nos seguem,
coerência no discurso. E não vale a pena continuarmos a mentir sobre este tema e a tentar ser mais ponderados. Naturalmente haverá outras raças com outras etnias que têm superioridades em determinadas características, mas falando em questão de competição de grupo, não há dúvidas que o homem europeu foi superior sempre. Agora, toda esta mentalidade liberal e esta moralidade cristã tem-nos vindo cada vez mais a destruir, porque se tu tens potencial mas não aproveitas e outros indivíduos não têm tanto potencial como tu, mas ele aproveita isso e vai crescer na empresa e tu vais ficar como um operário e o gajo vai passar para um chefe de secção, aí ele é teu superior. Por muito incompetente que ele tenha sido, ele é teu superior, porque ele ultrapassou-te, não é? Na hierarquia, ele está acima de ti, está a ganhar mais, está a fazer se calhar trabalho menos físico, se calhar até faz menos horas, tem outras responsabilidades atribuídas, mas são responsabilidades que no fundo lhe compensam, não é? Em várias questões. E não se sabe se não poderá subir ainda mais na carreira. Isto para haver uma compreensão e para ter uma linguagem simples para que qualquer ouvinte consiga perceber melhor através de exemplos individuais, o que também acontece a nível coletivo, não é? Se um determinado grupo racial vai para um determinado país que tem um grupo racial distinto, e se esse grupo racial trabalha, funciona em comunidade, cria associações e organizações para tentar proteger os seus interesses, e a população indígena não faz nada para poder, eu digo indígena nativa, não faz nada para poder defender também os seus interesses e tem uma mentalidade igualitária, ou seja, continuam a achar que esses indivíduos de outra comunidade são indivíduos como eles, pá, vamos analisar isto coerentemente e friamente e vamos ver que quem vai ganhar esta competição entre grupos dentro do mesmo território é a comunidade que é unida, que tem uma cultura forte, em que eles protegem os seus interesses e que tem consciência racial, que é acima de tudo o mais importante. Sentido que no fundo cria sentido de comunidade. O facto de saberem que são diferentes de nós, às vezes nem precisam deles próprios saberem que são uma cultura homogénea, que são etnicamente homogéneos, que são todos iguais, que vêm todos da mesma descendência. Basta eles terem sentido de comunidade, saberem que os outros são diferentes, é o suficiente para nos derrotarem. Neste momento, qualquer comunidade, seja ela de que origem for, nomeadamente a brasileira, que é uma comunidade, como nós sabemos, o Brasil é um país que tem muitos problemas ao nível étnico, porque é muita mistura e eles não têm propriamente uma cultura, digamos, uma coesão étnica, porque sabem que são bastante diferentes de região para região, e aquelas misturas também que ocorreram lá não estão ainda completamente estáveis, e então isso também cria muitos distúrbios ao nível social dentro da própria comunidade deles. Mas eles, quando vêm para Portugal, eles sabem perfeitamente o que é que eles são. Eles olham-se ao espelho, veem alguém que fala, nem que seja através da língua, haja união. Eles conseguem sentir sentido de comunidade, coisa que os portugueses não conseguem. Ou seja, mesmo estas comunidades que se calhar estão mais desfragmentadas e que se dividem mais e que até nem gostam uns dos outros, conseguem se unir para lutar contra um inimigo que eles consideram um inimigo comum. Portanto, acho que nós temos que começar a lutar contra todo o igualitarismo e temos que perceber que essa é a maior arma que é usada contra nós. É a nossa própria mentalidade, é nós considerarmos que aquele indivíduo que está ali ao nosso lado, que não é nosso grupo étnico, é igual a nós, quando ele próprio, inconscientemente ou conscientemente, no seu secretismo ou abertamente, diz que é de uma determinada comunidade, ele já está a criar ali uma força que o protege, não é? É ele à comunidade e já tem consigo uma mentalidade também de domínio, de invasão, de conquista. Portanto, deixei aqui esta análise, porque eu acho que é importante que, como eu disse anteriormente, disse que é importante nós começarmos a criar uma mentalidade que se baseie mais na nossa própria superioridade, de valorizar aquilo que temos de bom e começarmos a partir daqui a reconstruir, não é porque construir, porque já construímos no passado, mas a reconstruir novamente aquilo que nós representamos, que é algo muito superior a isto, não é?
Portanto, fiquem bem. Também não me quero alongar muito neste tema porque é de simples compreensão e não há assim muito mais para dizer. Um abraço a todos, fiquem bem.